CPAD, a editora da Escola Dominical. Nesta quarta lição deste trimestre, vamos estudar com o título Dons de Poder. E o texto áureo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4, 5. São Paulo, o maior intérprete do Evangelho de Jesus Cristo, doutrinando através de sua carta aos Romanos, declarou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, conforme Romanos 1,16 em diante. Na época em que se tornou discípulo de Jesus, após sua dramática conversão no caminho de Damasco, já havia muitos evangelhos estranhos, apócrifos, que pregavam outro Jesus, conforme 2 Coríntios 11, 4. Mas o evangelho genuíno tinha que ser um evangelho que demonstrasse ao mundo que era a mensagem de Deus aos homens, através de sinais, prodígios e maravilhas, que o diferenciavam dos outros evangelhos. As religiões anteriores ao cristianismo nunca tiveram o poder de influenciar grande parte do mundo. Suas filosofias e seus ensinos tinham lógica e sequência humana, mas não tinham poder espiritual para impactar a história. Mas Jesus Cristo trouxe o evangelho de poder, que se caracterizou pela pregação, ou querigma do grego, pregação poderosa, e também pela manifestação do poder de Deus na vida dos que ouviam. A mensagem de Cristo e de seus discípulos não era apenas retórica ou filosófica, mas, como disse Paulo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 4. Nas igrejas fundadas por Paulo em suas viagens missionárias, ele fez questão de doutrinar sobre as manifestações espirituais da parte de Deus ou sobre os dons espirituais. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou que não viera trazer mais uma corrente filosófica para o mundo. As nações já conheciam as filosofias gregas de Platão, Aristóteles, Heródoto e outros. Já existia o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo e outras religiões dominavam o Oriente. O judaísmo era a religião consagrada na Palestina, mas não se viam sinais de poder impactante e transformador na vida dos seus adeptos, nem daqueles a quem pregavam seus ensinos. Mas Jesus começou transformando água em vinho, curou cegos, paralíticos, ressecados, lunáticos, e fez o que nenhum líder de religião fizera ou haveria de fazer. Ele ressuscitou mortos, inclusive Lázaro, cujo corpo já entrara em estado de decomposição avançada, conforme João 11, 43. O cristianismo apresentou-se como um movimento do Espírito Santo para a salvação de almas e libertação dos males resultantes do pecado. Além de demonstrar o poder sobre as forças das enfermidades, Jesus demonstrou que tinha poder sobre as forças da natureza. Acalmou a tempestade, repreendeu o vento e o mar, andou por cima das águas e fez passar a tormenta. E para provar que tinha suprema autoridade sobre todos os poderes, expulsou demônios, libertando os oprimidos do diabo, conforme Mateus 8, 28 a 34. A história da igreja é uma história de pregação e de poder de Deus. Nesta lição, meditaremos sobre os dons de poder tão necessários à igreja, nesses tempos trabalhosos a que se referiu Paulo em 1 Timóteo 3, 1. O dom da fé, que é uma fé especial dada por Deus para ocasiões em que a fé comum, a fé natural, não pode resolver. Em segundo lugar, estudaremos dons de curar, tão necessários para um mundo tão cheio de enfermidades.
como é o mundo atual. E, finalmente, o terceiro dom é operação de milagres. Operação de milagres que demonstram como Deus pode agir, não é? Nas forças da natureza, em outros aspectos da vida, quando somente uma ação sobrenatural de Deus pode entrar em ação. Assim que Deus nos abençoe, que esta lição seja muito útil para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. CBAD, a editora da Escola Dominical.